7 de Apocalipse. E assim nós vamos avançando na análise desse importante livro, o último, né? O livro que encerra, né, todo o propósito e o plano de Deus para toda a humanidade e também que vai refletir no novo céu e na nova terra. O paraíso que havia sido perdido lá no Éden é recuperado no Apocalipse. Vamos ler. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000 e da tribo de Benjamim, 12.000. Essa primeira parte vai até o versículo 8. E ela vai falar do selamento protetor do povo de Deus. Nós lemos no capítulo 6, vocês vão lembrar, que foram falados dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 cavaleiros eram mensageiros, né, eram símbolos, né, símbolos do juízo de Deus a este mundo. Né, então, cada cavaleiro vinha e atuava numa destruição que ocorria aqui nesse mundo. Então, não é que no Apocalipse, quando a gente fala de cavaleiro, as cores, não vai vir um cavalo lá voando, ninguém vai ver um cavalo voando, né, com um ser demoníaco lá, agindo lá, com aquelas aparências, né, horríveis, vai aparecer e vai ficar trazendo danos à terra. Não é isso, é tudo simbólico, tá bom? Tudo isso é símbolo. O Apocalipse deve ser interpretado assim. Senão, se nós trazermos muita literalidade para o Apocalipse, nós vamos ter muita dificuldade com textos que não cabem na literalidade. Então, muitos pensadores do Apocalipse, eles trazem o quê? Eles trazem algumas coisas literais e outras coisas simbólicas. O problema de a gente fazer esse tipo de análise é que ele não respeita o tipo de literatura que é Apocalipse e qual o critério que a gente usa para fazer literalidade um e não a outro. Fica meio que arbitrário os critérios. Ou a gente enxerga o Apocalipse como um livro simbólico, ou a gente enxerga o Apocalipse como um livro literal. Só que como literal, ele vai trazer muito mais problema para interpretar. Então, os 4 cavaleiros são representados também no capítulo 7. O que o capítulo 7 faz? Olha o que ele apresenta. Ele apresenta assim, um anjo em pé, nos 4 cantos da terra, retendo 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou na árvore. Então ele vê um anjo subindo do oriente e ele traz o selo da mão. Então ele encontra um anjo guardando e protegendo o juízo. É isso que está dizendo. Esses 4 ventos representam os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é o juízo de Deus em toda a terra. Na visão de João, olha o que ele diz, depois disso. Então ele vê esse atuar do anjo depois da visão que ele teve dos cavaleiros, não é isso? Mas isso é sequência visionária. Se a gente for pensar cronologicamente, e agora é a parte complexa, o 7 vem antes do 6. Porque o 7 está dizendo o seguinte, olha, ele bradou em alta voz aos 4 anjos que havia sido dado o poder para danificar a terra. Não danifiquem. Então, antes que haja qualquer juízo na terra, Deus estava selando um grupo de pessoas. Quando termina o capítulo 6, se vocês leram lá no capítulo 6, ele termina assim, olha o finalzinho do capítulo 6. Pois chegou o grande dia da ira deles, quem poderá suportar? Aí o 7 responde, quem vai suportar? Os que foram selados. Esses vão suportar. O único grupo que vai suportar o juízo é o grupo dos selados. Por quê? Porque esse grupo é protegido.
Esse grupo não faz parte, não vai sofrer os juízos que este mundo irá sofrer. Esse grupo não. Esse grupo vai ser guardado, esse grupo vai ser protegido. E o Apocalipse, usando ainda a sua forma de escrever, vai dizendo quem são. Olha, não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Essa é a marca do Cordeiro. Todo mundo, quando fala de Apocalipse, fala da marca da besta. Mas o Apocalipse não tem só a marca da besta, tem a marca do Cordeiro também. O famoso é a marca da besta, né? Só que a gente se esquece que a marca do Cordeiro é o selo que é dado a esses 144 mil. E ele diz o seguinte, olha, então olha o que ele fala. Então, no versículo 4, ele ouviu, essa palavra é importante, lembra do 5? Lá no capítulo 5, o João, ele ouve, né, os anciãos falando sobre um leão, não é isso? Mas quando ele olha, o que ele vê? Um cordeiro. É a mesma coisa. João, ele segue uma sequência lógica aqui. No capítulo 6, ele ouve 144 mil. Não é isso? Olha, ele ouviu. Ó. Eu ouvi o número dos que foram selados. Depois a gente vai ler, vamos ver o que ele viu. Porque o que ele vê, interpreta o que ele ouve. Ele ouve 144 mil. Mas ele vê algo diferente na hora que ele vai olhar. O que ele olha é exatamente a interpretação dos 144 mil. Aí ele coloca aqui. Então ouviu o número dos que foram selados. 144 mil de todas as tribos de Israel. E aqui ele cita as tribos de Israel, por exemplo, com a ausência de uma tribo que é a tribo de Dan. Confesso que na pesquisa que eu fiz não encontrei nenhuma resposta por que não citaram Dan. Dan era uma das tribos de Israel. E não é citada aqui. Pelo que eu vi os estudiosos falando, como eles não foram unânimes, né, a melhor solução é que foi uma omissão, pronto. O autor não colocou a tribo de Dan. Eu vi um estudioso falando que a tribo de Dan era uma tribo idólatra. Mas as 12 tribos foram idólatras. Não é, irmão Gerson? Todas eram problemas. Então Dan também deu. Pode ser que Dan tenha dado mais problemas. Talvez seja isso. Mas todas deram. Tudo indica que o autor não quis colocar e pronto. Ele quis colocar essas 12 aqui. Olha como ele começa a ver. Então ele ouve, olha aí, ele ouve sobre 144 mil. Agora nós vamos ver o que ele vê. Vamos para o versículo 9. Depois disso eu olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamavam em alta voz. Então quando ele vê, ele não vê só 144 mil, ele vê grande multidão. Quando ele vê uma grande multidão. Então, gente, 144 mil não é literal. Não pode ser literal. Não encaixa em nada do Apocalipse. Se for literal, aí a gente vai ter que concordar com as testemunhas de Jeová, que dizem que só 144 mil serão protegidos por Deus. Acabou. Se é para ser literal, eles estão certos. Agora, se o Apocalipse não é para ser interpretado literalmente, que realmente não é, então não tem sentido a gente ver 144 mil com selados. É interessante, eu estou fazendo aqui, está gravando, mas testemunho de Jeová, tem que falar. Né? eles usam literalmente aqui, mas lá no capítulo 14, fala dos 144 mil de novo. Aí eles interpretam simbólicos. Não é arbitrário? Vamos falar a verdade. Nós vamos falar dos 144 mil lá no capítulo 14, quando a gente chegar. Vai falar deles novamente. Aí aqui eles falam que é literal. Quando chega lá, eles falam que é simbólicos. Aí fica difícil. Não é? Aí fica difícil da gente analisar. Então, por isso que é melhor a gente seguir uma coerência do começo ao fim. Ou a gente segue uma coerência interpretativa, ou a gente vai ficar à mercê do que as pessoas imaginam que é o livro. Então ele olha e ele vê uma grande multidão. Então, aí ele continua. No versículo 10. E clamava em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono do Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram?
Eu respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O que o João está vendo aqui, gente? O que João está vendo é a proteção de Deus para a igreja. É isso que ele está vendo. O Deus que sela a sua igreja, o Deus que sela os seus filhos e as suas filhas do juízo vindouro. E quem são esses selados? Todos aqueles que pertencem a Deus, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Por isso que está sendo citado aqui as tribos de Israel. Porque todos aqueles do Antigo Testamento, sim, todos aqueles do Antigo Testamento que pertencem a Deus fazem parte desses selados. E do Novo Testamento, a igreja de Jesus também. Porque 144 mil, gente, é simples. 12 mil. Eu não sou da matemática não, mas só fazer a conta. 12 vezes 12 vezes mil, 144 mil. Então está ali a junção das 12 tribos com os 12 apóstolos, formando o povo de Deus, e a imensidão de pessoas que o número 1000 representa. O número 1000 representa uma grande quantidade. Não precisa ser literal, só simplesmente quer dizer grande quantidade. É por isso que quando ele continua no capítulo 7, ele vai para essa grande quantidade. Então, essa visão aqui é uma visão que ela ocorre entre o 6º e o 7º selo. João faz um interlúdio. Então, essa visão aqui, ela faz parte do capítulo 6 ainda. Ela está dentro da questão do ataque dos cavaleiros. É uma explicação a mais dos juízos de Deus a este mundo. Só que antes que o juízo chegue, Deus protege aqueles que são deles. Isso fala muito para as nossas vidas. E quem são as pessoas? São só aquelas pessoas lá a última geração da vinda de Jesus? Não, gente, é de toda a igreja, todo o período histórico da igreja. Senão o Apocalipse não diz nada para nós. Ele tem que falar para conosco. Ela é a mensagem de Deus para nós. E se nós somos a igreja de Jesus, nós estamos incluídos nos 144 mil selados. E todos, de todas as tribos, de todas as nações, como está aqui. Como está aqui, de todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Todos eles pertencem. Só que ele vê esses 144 mil selado na terra. Só que depois, quando ele ouve, 144 mil selados na terra. Mas quando ele vê multidão no céu. O Apocalipse não faz essa ligação entre céu e terra constantemente. Faz parte do Apocalipse. Vê céu e terra. Então ele vai intercalando. Tem hora que ele vê a terra, tem hora que ele vê o céu, tem hora que ele vê o céu, tem hora que ele vê a terra. Vai acontecer isso até o final do Apocalipse. Sempre ele vai fazer isso. Porque esse é um recurso da literatura apocalíptica. Ele vê o juízo de Deus na terra. E Deus guardando a sua igreja na terra. E a igreja de Deus louvando a Ele no céu. O 13 e o 14 também identifica os 144 mil. Eu vou ler para vocês, o 13 e o 14. Ó. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esses são as testemunhas de Jesus. São aqueles que são representados neste capítulo aqui. É assim que o Apocalipse deve ser interpretado. Vamos falar de 144 mil? Primeiro, são todas as pessoas pertencentes à igreja de Jesus Cristo. Está aqui, no texto. O que mais? Fiz algumas anotações. Se eles são selados, se eles recebem a marca do Cordeiro, o selo do Cordeiro, isso aqui serve para contrastar os selados pela besta, tá? Já estou dando para vocês o spoiler. Se os selados do Cordeiro são simbólicos, os da besta também. E agora? Ih, pastor, já complicou. E agora, pastor, não é o chip? E agora? Mas se os selados aqui é linguagem simbólica, por que os selados da besta não?
Perceberam? Não é? Então, já vou dizer para vocês, eu nem cheguei lá ainda, mas já vou falar. Esquece essas bobagens de chip, coisa que coloca na pele, coisa que coloca na testa. Esquece isso. Tá bom? O Apocalipse não teve essa intenção e não é a intenção dele fazer isso. Se vai ser alguma coisa mais física, também não vou dizer que é impossível. Também falar, é impossível. Não é futuro. Quem sabe o futuro é Deus. Eu não sei. Então, assim, né, eu até brinco, eu falo, eu sou professor de história, eu estudo o passado, o futuro só Deus que sabe. Não é isso aí, José Ricardo? A gente estuda o passado, né? Futuro, só Deus que conhece. Então, gente, é assim, se vai ter alguma coisa física, não sei responder para vocês. Pode ser que tenha. Mas se alguém afirmar que a marca da besta é uma coisa física, já está interpretando errado. Vocês entenderam? Pode ser que seja, mas não é a intenção do Apocalipse fazer isso. Por exemplo, então, se eles são selados, lembra dos selos, a explicação que eu passei para vocês do selo, ela vale aqui. Então, o que ele está dizendo para a igreja? O que é a igreja de Jesus? Quem é você? Se ele está falando dos 144 mil, ele está falando de você. Ele está falando de mim. Está falando de nós. Ele está dizendo que nós somos propriedade de Deus, porque Deus sela porque é dele. Se ele selou, é porque pertence a ele. E isso, irmãos, vocês precisam guardar no coração e nunca perder isso de vista. Porque nós vivemos num mundo hostil. Nós somos peregrinos neste mundo. Mas por quê? Porque nós não pertencemos a ele. Nós somos propriedade de Deus. E você é propriedade de Deus. Então você tem que guardar isso no seu coração. Você foi selado. Você foi selada. Você pertence a ele. Você tem dono. Você tem dono. E o teu dono é Jesus. Porque ele morreu por você. Ele comprou. Ele te comprou com o preço de sangue. Então está aqui, olha. Olha o que o versículo diz. Vocês, isso foi falado na EBD, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então, quem é você? Você é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que tem um detalhe aqui, vocês perceberam que eu citei você, mas você nunca está só. Aliás, um detalhe para vocês vão gostar quem é da área da música. Não existe canção solo no Apocalipse. Pode observar. Ninguém canta sozinho lá. Eu vou começar a não deixar ninguém cantar sozinho, mas é brincadeira. É brincadeira. Mas assim, gente, mas é uma realidade. No Apocalipse não existe canção solo. Todo mundo canta em conjunto. É a comunidade que louva. Seja a comunidade celestial que louva, representada pelos 24 anciãos, representada pelos 4 seres viventes, representada pela grande imensidão de anjos que lá se encontram. Eles louvam a Deus. E a igreja dos redimidos, dos resgatados, também louvam a Deus em conjunto. E quando ela fala de nós, fala sempre em conjunto. Quando vai citar um número, cita números gigantescos, por exemplo, 144 mil. Essa é a representação da igreja no livro de Apocalipse. Quem louva? A igreja. Quem adora? A igreja. Quem canta? A igreja. Então, gente, o Apocalipse também é um testemunho contra qualquer ideia individualista cristã. Qualquer ideia individualista cristã. O Apocalipse é uma testemunha que não vai concordar jamais com isso. Nós somos um povo. Nós não somos uma pessoa sozinho. Nós somos um povo. Nós pertencemos a uma comunidade. Somos protegidos por Deus, porque o selo traz proteção. Se você tem a marca do cordeiro, quem tem a marca do cordeiro é quem não tem a marca da besta. Nós vamos chegar lá na marca da besta. Mas quem não tem a marca da besta tem a marca do cordeiro. E esse cordeiro, a marca do cordeiro, o selo de Deus, traz proteção. A Bíblia sempre fez isso. Diversas passagens, lembra vamos dizer, as alusões ao Antigo Testamento? Eu posso pegar uma para vocês aqui. A morte dos primogênitos do Egito. Todos conhecem a história. O anjo destruidor atingiu o primogênito de todos os egípcios, menos dos israelitas. Por quê? Porque eles tinham a marca do sangue na porta. E o anjo passava e não destruía. Gente, se você ouve, eu até já falei isso aqui, essa que é a grande realidade. Se você ouve sobre uma destruição, traz medo, assusta.
Só que não importa, você fica assustado na tua casa, mas fica protegido. Tendo o sangue do Cordeiro, está protegido. Com susto ou não, está protegido. Então, quem tem a marca de Cristo, tem proteção. O que mais que o selo diz? Aliás, vamos falar do qual. Qual é o selo? O selo, gente, é o Espírito Santo. O selo é o Espírito Santo. Qual é a marca de Cristo em nós? A habitação do Espírito Santo. O Apocalipse não está falando a palavra Espírito Santo aqui, mas se a gente pegar na Bíblia, toda vez que a Bíblia marca as marcas de Cristo em um cristão, ela está se referindo ao Espírito Santo. O selo de Deus na vida de um cristão é o Espírito Santo. O Paulo vai dizer isso. Ele escreve lá em Efésios, escreve assim, olha: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, o selo é isso, gente. O selo é isso. Se você crê no evangelho que te salvou, você foi selado. Você foi selada. É por isso que eu sempre vou dizer, cuidado com essas ideias. Eu vou falar daqui a pouco da questão da batalha espiritual. Mas, gente, vamos parar com essa ideia de crente. Aí crente fala que, aí cai endemoniado crente. Gente, se caiu endemoniado não é crente. Acabou. Não tem sentido, você está selado com o Espírito Santo. Biblicamente não tem lógica nenhuma. Às vezes eu vejo nos lugares aí as pessoas fazendo cultos, falando de demônio para lá, demônio para cá. E os crentes, achando que o demônio está atacando a vida deles. Gente, não conhece a palavra de Deus. Crente é selado, crente é protegido, crente é guardado, gente. Cristão, quem tem Cristo no coração, nada mais ocupa esse lugar. Nada mais ocupa esse lugar. Mas também, eu não posso deixar de dizer, exatamente porque o número é 144 mil. Lembra, o que o Apocalipse faz? O Apocalipse faz alusão ao Antigo Testamento, sempre. É a forma de pensar do João, na hora de escrever. É as referências que ele tem. Quando você vê a numeração aqui, você vai remeter às numerações do Antigo Testamento. Vou dar um exemplo para você em Números. Por que Números faz censo? Números faz censo porque eles estavam entrando em Canaã. E eles precisavam saber quais eram as pessoas que eles poderiam contar no caso de uma batalha. Eles precisam saber quantos soldados eles tinham. Eles iam atacar uma cidade, eles precisam saber, eu tenho quantos aqui? Por exemplo, atacar Jericó. Quantos que eu tenho? Quantas pessoas eu posso contar? Então era um censo militar. Quando nós olhamos aqui, os 144 mil, está contando, são testemunhas de Jesus. São testemunhas de Jesus para testemunhar no mundo hostil. Então, a ideia de batalha espiritual se encontra presente aqui. Ela se encontra presente. Existe sim uma batalha espiritual ao qual o crente precisa enfrentar. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes do mal. Mas irmãos, como que nós vencemos na batalha espiritual? Com as armas da luz. E não com as armas das trevas. Nós vencemos com as armas da luz. Se vence batalha espiritual com oração, com palavra de Deus, com anúncio do evangelho, com a fé. É assim que se vence. Como se vence na batalha espiritual? Crendo em Deus, confiando em Jesus, buscando a presença dele em oração, sendo fervorosos, constantes na presença de Deus, perseverantes até o fim. É assim que se vence batalha espiritual. Não pensem em vocês que vocês precisam de fórmulas. Vocês não precisam de fórmulas, vocês precisam de fé. É isso que nós precisamos. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus, é a igreja das pessoas que creem. Hoje, esses dias eu estive conversando com uma irmã e ela estava muito feliz porque ela estava fazendo pesquisas na Bíblia e ela está percebendo nas pesquisas dela que ela só precisa crer em Jesus. Daí ela olha e fala assim, ela foi e falou: pastor, é só crer em Jesus que eu preciso? Eu falei: sim, é só crer em Jesus que a irmã precisa. Isso já diz muita coisa. Porque crer em Jesus traz muitas consequências para a nossa vida.
E ela falou, mas quem crê em Jesus obedece a Jesus. Eu falei, sim, porque quem crê em Jesus recebe a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo capacita a viver de forma digna e correta. Porque nós não conseguimos pelas nossas próprias forças isso. É o Espírito Santo quem capacita. E se nós cremos em Jesus, Ele está lá, habitando em nós. Nós somos selados, nós somos protegidos, nós somos propriedades de Deus. E nós somos soldados de Deus na grande batalha espiritual. É isso que os 144 mil representa. Então, quem são os 44 mil? Quem são os 144 mil? A igreja. A igreja que representa a propriedade de Deus, que é protegida por Deus, que é habitada pelo Espírito Santo e que é a igreja dos soldados de Deus. Ele que está ali na grande batalha espiritual. Isso somos nós. É disso que o Apocalipse 7 está falando. No dia 22/8, eu guardei isso daqui, de 1942, o que acontece? Zé Ricardo que dá aula aí. Acontece que nos mares, no Oceano Atlântico, 5 navios brasileiros são atacados pelos alemães. Morrem 600 brasileiros. E o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial por causa disso. A sociedade brasileira fica consternada e força o Getúlio Vargas e fala assim, olha, você não vai deixar isso passar. Isso foi um ataque de guerra. E o Brasil demora um pouquinho para entrar, porque o Brasil vai ter toda a estratégia, né, que os ingleses vão passar para ele, que os americanos vão passar, para depois ir lá para a Itália. Mas naquele dia, a partir daquele dia, o Brasil declara, alguns dias depois, claro, o Brasil declara participante da Segunda Guerra Mundial. O Brasil tentou ficar de fora, mas não conseguiu. É assim que é a vida do cristão. Eu só fiz aqui para ilustrar para vocês. Às vezes a gente tenta não se meter nisso. Ah, não vou ficar me metendo com esse tipo de coisa, não. Porque esse tipo de coisa não é para mim. Até que o diabo vai e perturba a nossa vida. Aí a gente sabe que a gente está em guerra. Aí a gente sabe que tem um inimigo a ser vencido. É assim, gente. Não existe campo neutro. Tá? Não existe campo neutro. Nós estamos numa luta contra as forças do mal. E nessas forças do mal são vencidas com as armas da fé. Com as armas de Deus, com a armadura de Deus. Temos que ter isso no nosso coração. Quem é o Deus dos 144 mil? Eu anotei aqui. É o Deus de todo o universo, que tem um plano de redenção para todos os crentes. Olha o que eles falam aqui, olha. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. A salvação pertence ao nosso Deus. Deus nos selou para Ele. Para Ele. Nós fomos comprados por Ele para servi-lo com nossas vidas. Irmãos, vale a pena se dedicar às coisas de Deus. Vale a pena se dedicar. Vale. Ninguém serve a Deus em vão. Nós somos servos dele. Ninguém serve a Deus em vão. Deus, ele cuida de nós em todos os nossos detalhes. Quanto a isso, eu sei que os irmãos podem falar o mesmo que eu. Né? Quando eu olho para a minha vida, eu falo assim, olha, quando eu olho para mim e para a minha vida, se eu fosse por mérito, provavelmente nem aqui eu estaria mais. Eu tenho que ver o que é a bondade, a misericórdia e o cuidado de Deus. É a única explicação que eu tenho para Deus me manter aqui, por exemplo, na igreja. A sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça. É a única forma. É por isso que nós temos que ser sempre gratos. Servir a Jesus é a maior bênção que uma pessoa pode ter em sua vida. E tem que sair das 4 paredes, porque nós somos soldados. Tem que sair das 4 paredes. Nós somos soldados de Jesus. Nós temos que testemunhar de Jesus aí fora. Tem pessoas que precisam ouvir de Jesus. E quem vai falar será você. Tem pessoas ali que estão sedentas para ouvirem a voz de Deus. É você que tem que falar. Aos que pertencem a Deus, aquele número, lembra do número? O número tem que se completar. Lembra dos mártires? Chegando e falando, Senhor, até quando a luta? Ele falou assim, até se completar. O número de mártires ainda está para se completar. Mártir é testemunha, gente. Mártir é testemunha, tá? A palavra mártires, em grego, é testemunha. Quando a Bíblia fala assim, olha, o testemunho de tal pessoa é o termo mártires que é usado. Depois ele ganhou a conotação de morte. Aquele que morre em prol do evangelho. Isso veio depois. Isso aí não é nem Novo Testamento, para vocês terem ideia. É a história da igreja. No Novo Testamento, a palavra mártir quer dizer testemunha. Ou seja, qualquer pessoa
que se esforça, qualquer pessoa que busca a Deus e testemunha de Cristo neste mundo, ele é um mártir de Jesus, sofrendo ou não. Aí depois, claro, como a palavra vai ganhando novos significados, no decorrer da história da igreja, ela acabou ganhando esse significado das pessoas que morriam em prol do evangelho. Não é o significado bíblico, mas não deixa de ser verdade. Porque a palavra vai ganhando novos sentidos, faz parte da língua isso. Né? Inclusive essa palavra está aportuguesada, né? A palavra mártir é uma palavra aportuguesada. Né? A palavra grega, mártis, é testemunho. Martiria, né? Seria essa palavra. Martiria, testemunha. Mártir é o testemunho. É Deus que dá vitória ao crente, mesmo em meio às aflições. Deus é o Deus dos 144 mil. É o Deus que dá vitória para o crente, mesmo em meio às aflições. Aliás, é no meio das aflições que os 144 mil vence. Eles vencem no meio das aflições, no meio das lutas. É perseverando diante de um mundo hostil. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. No céu não tem dor. No céu não tem lágrimas. No céu não tem doença. No céu não tem lutas. Adorar a Deus em minhas lutas é aqui. Só tem um jeito. Eu quero louvar a Jesus mesmo em meio à minha dificuldade. Só dá para fazer aqui. Porque quando chegar lá não vai ter mais dificuldade. Acabou. Então vocês têm ideia de como isso aos olhos de Deus é importante? Porque existe algo maior que a dor. Existe algo maior que a tristeza. Existe algo maior que a decepção. Existe um Deus que cuida de nós. Então, mesmo que esteja difícil, continue adorando a Deus. Mesmo que as coisas não estejam dando certo, continua adorando a Deus. Você só vai fazer isso aqui. Porque vai chegar um dia que isso não vai existir mais. Mas a tua adoração vai continuar. Lá na presença dele. Mas aí sem dor, sem tristeza, sem lágrimas, sem angústia, sem nada. Aqui nós padecemos, aqui nós somos testemunhas. Lá nós seremos adoradores. E Deus só tem uma razão, né? Diante de um Deus que protege, diante de um Deus que guarda aqueles que são dele, diante de um Deus que cuida de todos aqueles que pertencem a ele, a única resposta adequada a esse Deus é a adoração. É o louvor, é a glória, é a honra. Porque ele é maior que todas as coisas. Ele é maior que nossas vidas. Eu anotei aqui que no ano de 2013, lá no país da Nigéria, foi atacada uma igreja batista lá. Uma igreja batista numa das cidades. Cidade chamada Jas, se não me falha a memória. E esses muçulmanos radicais, eles queimaram a igreja. E eles queimaram a casa do pastor. Atacaram a igreja, queimaram, acabaram com a igreja e também deram um fim à casa do pastor. Os irmãos tiveram que se reunir num pequeno local de barro mesmo, muito humilde, né, a 1 quilômetro de distância, um pequeno centro comunitário. E eles tiveram que se reunir 1 quilômetro de distância para fazer os cultos a Deus. E no primeiro culto, depois que eles foram para esse lugar, o pastor resolveu pronunciar palavras de agradecimento a Deus. E ele diz assim, eu peguei os 3 agradecimentos que ele fez. Se não me falha a memória, o nome dele é Sunday. Ele diz assim, eu agradeço a Deus porque ninguém atacou os muçulmanos. Porque os crentes não revidaram. Os membros da igreja que eu sou pastor não revidaram igual. Então eu agradeço a Deus por isso. E a própria cidade testemunhou isso. Os próprios moradores da cidade falaram assim, olha, você ensinou bem os seus crentes. Porque se eles tivessem reagido, a tragédia seria maior. Talvez tivesse vítimas humanas. E aí ele louvou a Deus por causa disso. Falou assim, olha, os crentes não revidaram, não atacaram, então eu agradeço a Deus por isso. E a segunda coisa, ele fala assim, isso aqui foi fantástico. Ele falou, chegou para todo mundo na igreja e falou assim, eu agradeço a Deus porque a igreja não foi queimada. Aí todo mundo olhou para ele, todo mundo ficou sério assim. Ele falou, não, a igreja não foi queimada. Aí depois ele fala, irmãos, quem foi queimado foi o edifício. Então todos aqui, todos vocês estão aqui. Então a igreja não foi queimada. E depois ele disse assim,
E eu agradeço a Deus porque a minha casa foi queimada. Aí o pessoal falou assim, porque se fosse a de vocês, eu ia ter dificuldade para entender a luta de vocês e a dor de vocês. Eu não ia saber como responder para vocês. Mas como foi a minha, eu consegui entender o que vocês estão passando. E a luta que vocês estão sofrendo, porque eu passei por ela. Aí então eu consigo cuidar de vocês melhor. Então eu agradeço a Deus, porque vocês foram pacíficos. Eu agradeço a Deus, porque a igreja não foi queimada. E porque eu passei por uma luta, por uma dificuldade. E assim eu consegui entender as lutas e as dificuldades que vocês estão passando. Consigo ser mais compreensivo. E é verdade isso, não é? Nós consolamos os outros através das consolações que nós recebemos do Espírito Santo, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 1. Então, irmãos, servir a Jesus é isso. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, nós temos que ser perseverantes. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, por teu amor, por tua bondade. Senhor, quando nós lemos, expondo esse livro aqui, nós entendemos o que é ser cristão. Ser cristão, Senhor, é ser peregrino no mundo hostil. Nós não somos desse mundo não, Senhor. Nós somos do Senhor. Eu sei que esse mundo traz dor, esse mundo traz sofrimento para nossas vidas, mas nós somos guardados pelo Senhor. Nós somos protegidos pelo Senhor. E nada acontece na nossa vida sem a tua direção, sem a tua proteção, sem os teus cuidados. Senhor, continua cuidando dos seus. Continua cuidando da tua igreja. Continua, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo, nos enchendo da tua presença. Porque o Senhor é o Deus que nós servimos. Senhor, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, Senhor, que as verdades do Evangelho se reflitam na vida de todos os teus filhos e das tuas filhas. Que cada um deles, Senhor, tenham em si o selo do Senhor, que faz com que eles pertençam a Ti. A habitação do Espírito Santo, que nos capacita a ser servos na presença do Senhor. Enche a tua igreja, Senhor, de servos cheios do teu Espírito. Enche-nos do teu Espírito. E que cada vez mais, Senhor, a nossa igreja seja uma igreja cheia e cheia da presença do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.